noite, meu nome é Giovanni, pai Giovanni de Oxalá Mocochel. Tenho 40 anos de idade. Nasci, cresci e me criei dentro do reino de Ansã e Juremita. Fui filho da saudosa mãe Nelly, na qual é viva dentro da minha casa, no meu coração, em energia, em tudo que é material que tem aqui. Do búzio, a guia de Iemanjá, que está aqui, que foi a minha primeira guia de Iemanjá, a guia da mãe Juremita, que está nos meus caboclos, e a guia do Pai Oxalá, que está lá nele, e ele é blindado, eu não mexo nele. A mãe Nelly foi uma pessoa que me salvou da morte quando eu tinha 6 meses de nascido. Ela fez meu primeiro bori com um casal de pato, uma pomba que ela dividiu com a Maria da Barra Preta e uma galinha branca. Ela me encostou Oxalá, Iemanjá e Oxum. Com 6 meses de nascido eu já tinha esses orixá encostado no Okutá para me salvar. E me salvou, porque eu seria filho de Chapanã com Iemanjá. Tanto é que eu tô com a guia preta com amarelo, que para muitos é Oxalá de Orumilai. Carrego sempre. E a guia de Iemanjá, que é minha mãe do corpo. E Oxalá, que é o meu pai de cabeça. Mas eu seria desses orixás, mas para me salvar, ela me salvou através desses orixás. E aqui dentro dessa casa ela é tão viva e a gente tem ela como uma santa. Depois de Deus é a mãe Nelly. Porque a mãe Nelly foi uma mãe que transformou as nossas vidas. Ela é viva até o dia de hoje. Não tem nada que a gente peça para ela que ela não atenda a nós, na medida do possível dela. E todo passo que eu tomo na minha vida, toda decisão que eu tomo na minha vida, tem a Eneida, tem a Tia Jane, tem a Teteia, tem a Neidinha, tem a Rosa, que eu sempre vou lá e bato a minha cabeça. Porque eu nasci e me criei lá, lá é o meu chão, minha sustentação. Nação é só uma nomenclatura, né? Orixá, a gente encontra o mesmo orixá no Oió com Jeju, a gente encontra no Jeju com Nagô, na Cabinda, no Jexá, a gente encontra em todas as nações os mesmos orixá, a mesma feitura. O que muda é um milho diferente do outro. É o que muda, não muda nada, a nação é a mesma, os 4 pés são os mesmos. Então eu digo, tudo aquilo que eu faço, antes eu consulto ela. Porque tem uma história que é bem interessante que a mãe fala e dá risada, né? Que ela, para casar, o meu pai teve que pedir permissão para a mãe Nelly. Porque se ela dissesse que ele não casava, ele não casava. E assim foi feito. Tinha seu Gaudêncio, que era testemunha no dia, a dona Dércia e a dona Deal, que a dona Deal era vizinha da mãe. E aí, meu pai e a minha mãe se casaram no dia 17 de agosto, no qual a mãe Nelly estava no altar da igreja de Nosso Senhor do Bonfim de São Judas Tadeu, que foi o casamento da minha mãe. Tava ela, o tio Bento, e a minha mãe fala até hoje, o presente que a mãe Nelly deu para ela já foi um axé. Porque ela deu para minha mãe 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar e 1 quilo de sal. Esse foi o presente de casamento. E depois eu nasci, porque a minha mãe casou grávida de mim. E eu nasci com um problema, um verme no sangue. Tipo, as lombrigas que a criança tem, só que eu tinha no sangue. E eu urinava sangue, eu defecava sangue. E nada, era como se fosse uma intolerância à lactose. E foi aí que ela fez o orixá, o Oxalá Mocochel, que eu posso dizer com propriedade que foi ela que me deu esse orixá para mim. Foi ela que me denominou o Babaomi, o orixá pequeno, o menininho, a criança da casa. E a promessa era, quando eu completasse 8 anos de idade, ela sempre teve adoração por meninos, porque ela não teve filhos homens. E a minha avó era a pessoa de extrema confiança dela. E ela me entregou para a mãe Nelly.
E com 8 anos de idade, se ela fosse viva, eu moraria com a mãe Nelly. Mas como ela veio a falhar, ia faltar, tem a minha mãe aí como prova, tem meus tios, tem a minha família, tem as filhas dela, sabe que eu era a criança dela, que ela andava comigo para cima, para baixo no colo, eu era o filho dela. Porque ela sempre disse para minha avó, os filhos que eu não tive, Otília, são os teus filhos. Que tu não tens 2 filhos, tens 2 moças pela educação. E eu ia ser preparado por ela dos 8 anos até agora, porque se ela fosse viva, ela estaria sentada na melhor cadeira da minha casa, bebendo no melhor copo. Não porque ela fosse uma pessoa de luxo, porque a mãe Nelly não era uma pessoa luxuosa, ela nem gostava disso. Dito pela minha avó que convivia com ela. Ela não gostava disso. A mãe Nelly era a pessoa mais simples que tinha na face da terra. Foto aí foi a Maria da Graça que tirou, que era uma filhada da minha avó. E ela deu de presente para a avó e eu fiz um quadro para mim, né? E outro para minha avó. E ali tem a mãe Juremita, numa festa. Que a minha avó era cacica na casa. Ela cacicava, ela desenvolvia os irmãos. Porque a mãe Nelly, ela trabalhava muito, viajava muito. O meu tambor, o meu banco de tambor é de Xangô, porque foi assim que foi me ensinado, que o dono do banco de tambor é Xangô, porque quem inventou o banco de tambor foi a mãe Nelly. Não foi ninguém, não. Quem inventou o banco do tambor foi a mãe Nelly, dito pela minha avó, porque os tamboreiros tocavam em cadeira. Já falei isso pra ela. Tocavam em cadeira, tá? E aí as mulheres dançando com a saia, os orixá dançando, batiam com a saia no tambor. A minha avó falando pra mim. Confere. E aí a mãe Nelly fez o pagodô, que eles chamam hoje, o queijinho, mas é o banco do tambor, né? Mas chamava de tamboreto. O tamboreto, entendeu? Mas hoje eles falam de tantos nomes, mas são nomes bonitos. Mas é bom para as pessoas saberem de onde veio. Que a mãe Nelly era uma pessoa além do tempo dela. Ela ficava furiosa, porque o que acontece? A Evinha, a avó tinha medo da Evinha. Porque a Evinha era invocada, ela não sorria, ela era muito séria, baixinha, sabe? E tocava. E a mãe Nelly ficava incomodada porque tinha uns orixá que era mais movimentado, como a imagem da Dona Antoneta, que era o Luiz Marco Xangô, o Tininho, o Jorge Luiz, e eles iam muito mesmo. E aí os fardamentos atrapalhavam e aí a coisa ficava meio estranha ali. Mas eu vou contar um segredo. A minha avó estava em casa. E quando a mãe dele chamava a minha avó, mandava o recado que queria falar com a avó, ela já saía com a saia debaixo do braço. Tanto é que na minha casa minhas filhas usam saia. Porque elas aprenderam com a minha avó, que a minha avó é a madrinha de quase todos os meus filhos. Então ela ensinou. A minha mãe me chamava e eu ia com a saia. Se o pai de você chamar, você tem que ir com a saia. E quando ela não mandava o recado, ela vinha aqui, ó, e chamava o nome de uma pessoa e ela chegava lá, muitas vezes incorporada com o Exu Tiriri. Que a minha avó trabalhou por anos dentro da casa da mãe Nelly com o pai Tiriri, porque a mãe Nelly, ela não fazia terreira. Ela só fazia a festa da mãe Jeremita uma vez no ano. E ela conheceu a minha avó trabalhando com o pai Tiriri. Porque o Exu Tiriri da minha avó é Exu Tiriri Lanã. Só que é irmão do Exu Tiriri Lanã da mãe Nelly. Eles são irmãos. Tanto é que teve uma situação de uma feitiçaria que fizeram para a mãe Nelly. E o pai Tiriri já passou a chegar. Que o pai Tiriri passou a chegar de novo na mãe Nelly quando o pai João faleceu. Porque o pai João tinha trancado ele, porque ela era filha de Baralodê na cabeça e Iansã no corpo. E ele trocou. E deixou ela com a mãe Iansã e o pai Bará no corpo. E o pai Bará no corpo é o Baralanã. É o pai Tiriri que eu tenho lá na frente da minha casa, que é o dono do meu portão. É o dono da minha tronqueira, porque Exu Tiriri lá na minha casa ele é o Exu torto cru, aquele que fica com os dedinhos curvados. E o Bará bonito
Formoso, que era o Baralana da minha mãe, que era a mãe Nelly. Eu me criei nos braços desses pais, da mãe Juremita, do pai Tiriri. Tô com 40 anos de idade. Eles me pegaram no colo. Infelizmente eu não tive muito tempo com eles, porque ela foi embora em 88 e eu nasci em 86. Mas nesse período eu tive o privilégio de ter o axé dela vivo, porque quem joga pra mim, a Yansan tá sempre respondendo, tem sempre um bará forte do meu lado, e sempre tem um eixo torto, que nem me disseram. Só que é estranho, um reflete o outro e fica um só, porque eu sou herdeiro do Exu Tiriri Lanã, graças a Deus. Sou de Kibanda Nagô, que a gente era da nação só Jejo, Oióco Jejo, porque o Oióco Jejo é do pai João, e a gente passou o Jejo com Nagô por causa do pai Tiriri, porque o pai Tiriri é um bará Lodê pela linha de Nagô. Assim foi explicado para mim a vida inteira pela minha avó. Que a minha avó, ela é filha de Quimbanda da mãe Nelly, ela é filha de santo, foi pronta quando a mãe Yansan estava fazendo 10 anos de vasilha. Pai Ogum esse ano faz 65 anos. E eu vou fazer um batuque em homenagem ao meu pai Ogum, guerreiro, que ele possa estar sempre me educando, porque eu sou falho, sou um ser humano falho. Mas eu estou sempre pronto para aprender. Para ver que a minha avó hoje está limitada. Ela teve um AVC, adoeceu. Eu cuidei da minha avó. Me vi em desespero. Não pude procurar ninguém. Também não fui. Fui até inexperiente, eu acho, talvez. Mas o conhecimento que eu tive a vida inteira dela, sobre tudo aquilo que ela me ensinou, que a mãe passou para ela, foi o modo que eu me vi de joelhos aos meus pais para tirá-la da situação. Vou continuar te falando sobre o pai Puxa o banco. não, a sua renda. Isso. E eu vou continuar te falando do pai Eu posso falar dele com propriedade, porque aqui, ó, tem a casinha do Bará Jalu e tem o Bará Adag ali. E o pai Tiriri, para mim, ele é um orixá. Eu tenho o Xangô do povo, tenho o Oxum do ouro, que são da nação de Oió. Ganhei por merecimento. Tá aí. Eles respondem muito pro pessoal. Trabalho e eles fazem, assim, milagres. Mas o pai Tiriri, ele teve uma situação que a mãe Nelly era muito demandada, porque ela era uma pessoa que era como se fosse a Hebe Camargo no Brasil, a Madonna no mundo, porque ela era o papa dos papas, ela era a mãe Nelly. Onde ela chegava, ela não precisava falar, pelo que eu escutei a vida inteira. Ela era a mãe Nelly e ela não tinha brilhantes, ela não tinha luxo, ela era a mãe Nelly, que pegava uma taubinha e fazia uma colher de pau para fazer um pirão. Existia um feitiço que fizeram para a mãe Nelly, uma pessoa de Yansan que tinha uma certa indiferença com ela. E ele enterrou um serviço na janela do quarto da mãe Nelly, que era a cabeceira da cama, nos fundos do campo da brigada, que era aberto, e um feitiço que foi feito pro pai Tiriri no mato. E ninguém sabia o que tinha. A mãe dele tinha alguns filhos que já eram pai de santo, e aquela coisa, e a avó muito arredia, porque existia aquela certa coisa, porque muitos filhos, uma casa grande. Quando você diz assim, muitos filhos de santo, você tem uma noção de quantos a bacia da mãe Nelly? Olha, eu vou dizer pra ti, tá pra nascer, eu acho gente com mais filho que ela aqui nessa cidade, e nesse Rio Grande do Sul. Porque a mãe Nelly tinha filhos na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, São Paulo, que a avó cansou de ir atender, porque a avó atendia os filhos da mãe Nelly. A confiança dela era tão grande que quando ela viajava e deixava a casa na mão da avó, ela disse: Otília,
Se algum filho meu precisar e tiver para morrer, tu pode pegar a faca no quarto santo, matar uma galinha do galinheiro, botar no chão, porque eu sei que vai ser bem feito, porque eu te fiz para isso. Porque a minha avó foi feita para defender as filhas da mãe. Cacica da casa. A cacica da casa. Ela era como se fosse o Ogum da casa, né? O Ogum é o vencedor de demanda, né? Que protege, defende a casa. E aí todos os filhos, teve uns que foram lá, fizeram uma coisa, teve outros que foram lá, fizeram outra. E ela mandou um recado pra avó. Tu diz pra Otília que eu quero saber o que ela tá fazendo, que eu já saí do hospital, já fui pro hospital e ela não veio aqui me passar um serviço. E nisso, o pai Tiriri chegou na avó. Lá, que a avó foi lá, quando chegou na beira da cama ele chegou. E disse, o serviço que tem que ser feito, tem que ter um sapo, tem que ter um galo vermelho e vão ter que me levar no mato, porque fizeram um serviço para mim, para mim não chegar em ti e abrir uma galinha vermelha da Oiá e me botar dentro de uma casa para me abafar. E aí a mãe Nelly era muito... Então me mostra onde está o feitiço. E ele foi e desencavou os feitiços, que tava tudo, e um que estava no lixo lá no campo da brigada. E quem acompanhou o pai Tiriri nessa missão foi o Luiz e a Jurema, que o Luiz era o presidente da casa. Luiz Esteves. Exatamente. Que a Jurema foi quem lavou a cabeça da minha avó quando a mãe dele faleceu. Que na hora do desespero foi a Jurema que lavou a cabeça da avó, porque a minha avó quase enlouqueceu, porque a minha avó era mais que uma filha, ela era uma irmã, ela era amiga, elas iam pro banheiro junto para cochichar e conversar. A mãe dele estava tomando banho, a avó estava alcançando a toalha, elas estavam sempre muito unidas. Tanto é que ela tem uns pergaminhos que ela não... Agora mesmo que eu não sei onde está, porque ela esconde. Mas a Eneida sabe da existência de uns cadernos escritos pela mão da mãe Nelly, com serviços bons para a saúde, com serviço para quebrar demanda e também para arriar. Porque eu vou dizer, fui bem feito, mas eu sei como é que era minha avó. Minha avó era horrível, fervia mesmo, escreveu no leão, ó, era ganga com ganga. Porque assim ela foi feita para tá sempre defendendo e sempre lutando pela aquela bandeira. E ela fez serviço com o pai Tiriri, conseguiram o tal dos bichos, fizeram serviço. Quando ela voltou, tinha que ser feito dentro da Ruanda dela, porque a minha avó é pronta na Ruanda. Existe mais 2 pessoas que são prontas, mas se aprontaram através da minha avó, porque o apronte era para ela. O apronte na Ruanda na lei de Kibanda Nagô. Mas aí a mãe dele botou mais 2 filhos e aprontou. Mas os filhos pronto, de cabeça mesmo, dentro daquela Ruanda era o Zé Augusto do compadre, de tesoura, e a avó com o pai Tiriri. Tanto é que hoje as mulheres se vestem de homem para o Exu, porque a mãe dele vestia o terno do pai Tiriri. Mas a primeira mulher se vestir de vermelho e preto para Exu dentro da cidade de Rio Grande, calça de homem, camisa de homem, que existe essa roupa, foi a minha avó, que a mãe dele foi para a máquina que ela costurava e fez a roupa do pai Tiriri, a calça preta com vermelha com bolsinho e o pano vermelho e preto. A minha avó é pronta na lei de Kibanda. Posso nominar o nome das pessoas que se aprontaram junto com ela, porque não tem porquê eu não dizer. Que foi a Jurema, tia do Luiz Mário, e o pai Pedro. Pai Pedro... Da Oxum Brilha, que pelo destino ele foi meu pai, ele me fez pai Giovanni, né? Eu não posso deixar ele para trás, porque ele tem uma parte bonita na minha vida. Caminhos vão, caminhos vêm, o amor que eu tenho por ele continua, permanece, mas acho que em caminhos diferentes. Ele continua sendo meu pai, meu irmão, porque antes de ser pai ele era meu irmão, né? E eu desejo tudo de bom para ele. Mas era mais ou menos por aí, o pai Tiriri. Aí, o que aconteceu? O pai Tiriri, daquele jeito dele que chegava arrancando os pedaços da avó, foi dentro da Ruanda da mãe Nelly,
Porque o partilheiro ficava atrás da porta. Ele não tinha Aruanda, não tinha buraco, não tinha nada. O primeiro buraco que foi feito, o primeiro assentamento de buraco que foi feito, foi com Leitão e foi com Zé Augusto, o compadre Tesoura. Foi o Gugu, o Malu, o Totó, que nem a avó disse que era o apelido dele. Foi para ele que foi feito o buraco. E aí, através dali que surgiu a Aruanda do Paitiriri, no qual foi dado em vida para ela e para o Zé Augusto. Só que o Zé Augusto não teve cabeça, saiu pelo mundo afora, era guri novo, jovem, nunca. Mas quem lidava com a Aruanda dentro da casa da mãe Nelly, que sabe os nomes, claro que as gurias sabem, né? Que moram lá, lidam com as obrigações. Mas quem sabe os nomes a fundo, mesmo de quem é que mora ali, que ali tem morador. E eles abraçam a gente. É a Otília Nunes de Souza de Ogum Irê e o Zé Augusto do Exu Leba, Baralodê. Esses os dois. Porque tem muita gente que fala coisa que não é. Mas quem conhece a fundo ali é eles. E o padrinho da minha avó era o Baralodê da mãe Quita. E a mãe Quita estava viva nessa época. E estava ali na volta, que era a tia Mosquita. E o Paitiriri fez um negócio da mãe Nelly, no qual ela rolou de um braço para o outro dela e o Paitiriri chegou. Aí o Roque quebrou, porque ele era quebrado que nem um orixá, porque ele era um bará na linha de Nagô. Eu acho que eu falei bonito, né? Anda lindo. Agora tá bom. Depois continua. Que é a Umbanda, né? É a continuação da Cabocla Juremita, que é a nossa mestre maior, aqui tem a Cabocla Jurema, né? Mas eu não tenho a imagem da mãe Juremita, quem tem é a avó. Mas essas imagens aqui, a grande maioria eu ganhei da minha avó, a Cabocla Jurema, os Preto Velhos, o povo de praia. E ali embaixo eu tenho a Quimbanda. Pode. Pode filmar ali, tem ali, ó, os Exu, ó. Aqueles ali foram meus primeiros Exu que eu comprei na minha vida. Porque eu comprei quando eles eram 15 reais. Eu fui pagando por mês e comprei. Porque a avó tinha eles assim. A Eneida pode te confirmar também. Era o pai Ogum, os orixás da avó eram numa prateleirinha, ficava no meio o rei dos índios, os preto velhos e o Paitiriri ficava lá embaixo. Porque lá na mãe Nelly, como eu já te falei, o Paitiriri ficava atrás da porta, dentro do salão, porque quando não tinha Aruanda, que era o salão de madeira. Aí depois construíram a casa do Paitiriri. E aí então eu tento manter, que a minha avó me desenvolveu, eu trabalho com o pai Ogum Beramar e com a Cabocla Jurema da Sete Encruzilhada, que veio enviada pelo rei dos índios. Ela é do fogo, ela chega em mim, ela bota a pólvora na mão, ela explode pólvora, que o passe que ela dá nas pessoas é com a pólvora na mão. Dentro da minha casa é assim que ela faz. Essas ponteiras aqui é para passe também que ela joga. Pode ver que meu piso às vezes está meio marcado, meio quebrado, porque ela joga a ponteira. Porque ela tira. Agora, tem gente que diz que não tem mais aquele espírito sofredor, né? Mas existe espírito sofredor sim, porque ela tira. Às vezes eles trazem, ela chega e tira com as ponteiras. Senão eu levo lá na Manhã Sã. Claro que lá na Manhã Sã eu vou ganhar um axézinho. Aqui em Jurema eu não vou ganhar um axé. Mas lá na Manhã Sã eu ganho um axézinho. Faço um Zé Cará de Fogo, faço uns axézinhos lá que a gente faz pra mãe. E o Egum vai embora. Porque lá no fundo fica a Manhã Sã e a casinha das vovó, né? Que a gente tem, né? A tradicional casinha das vovó. Porque agora eles dão cada nome, é mansão, é isso e aquilo. Não. Aqui é a casinha das vovó. Que foi assim que eu aprendi e assim vai ser eternizado a casinha das vovó, né? Onde já tem alguns moradores ali. Até pessoas que são da nossa, que pertenceu a Goa. Ali mora o pai Ogum da Eneida, a Oxum da tiazinha, que faleceu. Tem alguns afilhados, tem filho meu que já foi embora. Então já tem ali uns moradores que moram ali. Que foi feito aqui a obrigação para eles. Então eles moram aqui comigo, vão ali assim, minha velhinha. Faço o meu ecozinho, peço saúde, livrança, que eles estejam sempre olhando por nós. E eles estão ali, porque a rainha principal, tu já sabe que é a mãe Oiá, que tem o castelo dela lá, né? Porque ela é a dona do castelo, ela é a dona da torre. Eu poderia fazer uma casa para mim aqui.
Mas jamais eu vou morar no castelo, porque o castelo é de Iansã. E a única rainha aqui... Claro que meu pai é rei, nem é rei, ele é o príncipe. Porque meu pai é pequenininho, é um orixá, que se eu fosse Xangô de Beijo, seria eu de Xangô de Beijo. Porque o meu Oxalá, ele é o Oxalá Babaomi, ele é Oxalá Moquexê. Mas é o Mocoxé porque é africano, né? Mas eu sou filho do Babaomi, do orixá pequeno, pequenininho, ó, 8 anos de idade. Ele é como se fosse o irmão do beijo da Regina. E foi assim que a mãe dele me fez, filho de Babaomi. Claro que o pai Pedro pegou, ele fez muitas coisas boas para mim, tanto é que a mãe Oxum permanece viva aqui junto com meus orixá, mas claro que a Iansã, ela reina um pouco mais, né? Tanto é que eu mantenho a tradição, eu gosto de enfeitar o teto do meu terreiro, porque eu nasci, me criei, que eu lembro, eu falo até hoje para ele, que eu lembro de uma obrigação quando eu era pequeno, que eu tenho uma memória meio fotográfica. Que eu lembro eu dentro do quarto santo da mãe Oiá, e tinha uns quadriculados vermelho e branco de papel laminado. Cansei de fazer isso. Era todo quadriculado. E aí ela dizia assim, segure, segure. Porque assim, eu tenho memórias auditivas. Porque eu era muito tinhoso, chorando, porque a criança tem medo, né? Segura ele, passa as mãos nele, bota sangue nele. E segura ele, Otília. E a avó sempre comigo no colo, porque a minha avó me criou, eu fui pra cama da minha avó com 6 meses e saí com 16 anos de idade, né? E aí é assim, eu mantenho a tradição da Umbanda e a tradição de enfeitar. Agora, pro ano que vem já é ano de Iemanjá, ano da minha mãe, já tô pensando num outro esquema aí. De repente eu vou chamar até a Eneida para fazer uns enfeites, porque a Eneida, ela é muito criativa. E eu quero fazer um oceano, eu quero botar um mar, eu quero... Não sei, eu tô pensando ainda no que eu vou fazer. Um oceano lá no Ilhéu. Eu quero fazer pra mãe. E aí a minha avó me desenvolveu na lida Umbanda. Eu trabalho com a vovó Cambinda. E agora tu vai ver que existe serviço feito pela mãe Nelly até o dia de hoje. Porque ela fez a minha obrigação, tá? Que eu não posso te mostrar que ela é secreta, né? Que ela fica guardada. Claro. Mas existe uma segurança feita na lei da Umbanda. Pra mim. Que tá aqui, ó. Eu vou tirar aqui o pratinho, que era de uma mensagem que tinha. Eu já tirei a mensagem, mas tá aqui, ó. E através dessa segurança, tu vai ver que as fitas estão bem velhas. Tá aqui, ó. A minha preta velha. Este boneco sou eu. E essa bonequinha aqui é a Ariane, que é a neta do pai Pedro. Quando teve um probleminha, eu botei ela aqui. E pode ver que tem muitas criancinhas junto. Porque eu boto as criancinhas aqui junto. Porque isso aqui tem força e poder, porque foi feito pela mãe Nelly. E eu trabalho com essa preta velha. Eu comecei a trabalhar com ela com 14 anos de idade. Porque o que acontece? Eu me incorporei, a primeira vez foi com a Pombagira, né? Eu me incorporei com a Samara e fui lá na casa do Tony, que foi aquela coisa toda que eu e o Tony Ashi partilhamos de uma energia de uma entidade meio firme, meio forte de fibra. Que eu digo assim, porque eu nem vou tocar muito no assunto dela, porque eu nem gosto de falar muito, porque Samara é uma vez no ano, de vez em quando ela aparece, mas o trabalho mais mesmo acabou com a Jurema. E aqui na minha lei da Umbanda, vou falar um pouquinho dos meus Exu sim, porque eles têm essência, têm raízes, têm fundamento. Mas essa preta velha me pegou com 14 anos de idade, que se chama vovó Cambinda. Ela me pegou. E ali foi um serviço que a mãe Nelly, foi um dos serviços que ela fez. E eu tô preso, aquele boneco tá preso ali naquela imagem há 40 anos. Que tá aí a minha mãe que comprou a imagem da preta velha, levou, que por sinal eu tive a felicidade de no dia que eu e a Eneida batizamos a Cecília, foi feito um serviço similar, que amarraram a bonequinha no colo de uma imagem de uma santa, e eu disse assim, mais o mesmo serviço que fizeram para mim. Claro que eu não me lembro do serviço porque eu era bebê, mas existe aqui, ó, esse serviço foi feito pela mãe Nelly. E ele é vivo dentro da minha casa.
claro que a única coisa que eu disse, o dia que eu morrer, claro, vai comigo meu bori do meu lado e a preta velha junto comigo no caixão. Por quê? Porque foi algo que foi feito pra mim. Então a preta velha vai embora junto comigo, porque é a única herança que eu tenho da mãe Nelly, depois dos meus búzios, dos meus orixá, entendeu? Que os meus búzios foram feitos por ela. Minha preta velha, Deus livre. E ainda mais que eu fui desenvolvido na lei do rei dos índios, na lei da Cabocla Jurei, a Mita. Ó, é o pau Guiné e o cipó da pedra arrebentou, e o rei dos índios, ó, me castigava porque... E eu fui mais castigado, porque eu, por ser neto, eu tinha que ser o exemplo dentro da casa. A minha entidade tinha que ser a mais firme, eu tinha que dar a resposta mais rápida, e sempre foi assim. Eu trabalho muito na lei da cura aqui. Eu faço muita troca de saúde, porque a minha mão é de Chapanã. A minha mão é minha boca de Chapanã. Uma vez o pai Pedro falou pra mim e eu ri, e ele vai ver e ele sabe o que ele me falou. Tua mão é de Chapanã, é a mão da cura, meu filho, mas tua boca é de Chapanã. Quando tu abre a boca pra desgraçar, tu roga uma praga e ninguém tira. Mas eu não espraguejo ninguém, pelo contrário, eu quero que todo mundo seja feliz. Mas é mais ou menos por aí. Faço muita troca de saúde, fiz muito serviço pra minha avó, na lei da saúde, Chapanã, ossanha. Usei os rins para Odeio Otim, para dar saúde, coração para mãe Ançã, que ela é filha de Ançã no coração. Fiz muitos miolos para Oxalá, para Imanjá, para dar equilíbrio. Muita troca viva e morta que ninguém faz mais, que é aquela Eneida, dos bruxos, rasga a camisa, rasga a roupa e passa o galo branco e larga vivo, que é larga o bicho vivo. Mata um e o outro vai vivo, porque é a vida da pessoa, né, que está tocando. Fiz muito disso. E quando o Pai Ogum fizesse 70 anos, se o Pai Ogum permitiu, o Pai Oxalá, que foi o que o Pai Pedro me passou para mim, que quando fizesse 10 anos do boi dos 60 anos, eu teria que matar o novinho. Porque ele estaria muito velho e a avó também. E eu vou matar, porque eu tenho um axé de faca de boi. Eu tenho um axé de faca de boi pro orixá, que tá ali a minha faca do boi. Tá atrás da espada do Pai Ogum, que essa daqui é a minha faca de boi, que eu posso apresentar. Ó, foi feita por ele. Aqui, ó, que eu não consigo tirar. Tá aqui, ó. Tá com o mesmo achorô, com o mesmo axé. Nunca ninguém mexeu. Ali é a minha faca de trabalho mesmo. E tenho a faca de boi pro lado de Exu, que foi dado por ele também. Tá aqui. A minha madrinha de axé de faca de boi é a minha avó. É a minha avó. Eu tenho a foto, infelizmente, não sei onde está, mas eu tenho a foto dele me entregando a faca para poder cortar o boi. Tá aqui, ó. Eu uso essa faca para cortar cabrito, né? Porque eu não tenho pretensão de matar boi pro meu Exu. Porque eu disse, enquanto o Pai Oxalá não fizer seus 40 anos, que é o que dizem, não vou matar o boi. Mas se eu quisesse, eu poderia matar, porque se eu contar de lá pra cá, o meu santo tem 40 anos, porque ele foi feito com 6 meses. Mas que eu me aprontei com 4 pés, tudo certinho, foi quando eu tinha 5 anos de idade. Então, daqui a 5 anos, eu mato um boi pra ele. Uma vaca, né? Porque meu pai é da vaca, né? Deus livre, vou matar bicho macho pro meu pai, ele vai me dar de pau. Mas eu tenho esse axé porque foi dado pra mim, né? E aí a faca de boi pra Exu eu não tenho pretensão. Como eu já disse, daqui a 5 anos meu santo completa os 40 anos fictício, né? Seria 45 no caso, né? Sim, seria 45, mas daqui a 5 anos será 40 anos. Entendi. Respeito, porque foi quando botaram uma cabrita inteira em cima de mim. Mas eu conto 40 anos. Eu fiz 40 anos, dia 8 de julho meu santo vai fazer 40 anos. Mas eu digo, é 40 anos de bori. E tá tudo certo. O Oxalá tá respondendo, tá tudo muito lindo, tá tudo muito perfeito. Mas eu tenho a faca de boi que foi dada pelo Pai Tranca-Rua das Almas. Que até eu vou te mostrar aqui, que meus eixos são tudo que banda na go. Pode mostrar, pode mostrar. Lá tá o Exu Rei das 7 Cruzilhadas, né? Que foi sento pelo Pai Pedro, tá? E embaixo tá o seu Mulu com a Maria Mulambo, na outra prateleira. E lá em cima é a Cigana Samara. Pode? Pode. Que ela mora comigo
há 27 anos, entendeu? Porque essa pombagira, ela chegou em mim quando eu tinha 13 anos de idade. Aí depois a avó ganhou o assentamento dela, ganhou essa imagem, ganhou essas coisas, e depois foi passado para mim com o tempo, né? Mas ela chega, ela faz o movimento, ela é o general do Oxalá, que nem eu digo, né? Ela gostou, se ela não gostou, ela fala, se não tá do agrado, ela manda embora. Mas ali tá o meu Exu, que foi cedo pelo Pai Pedro, que é o Exu rei da Sete Cruzilhada, o Okutá, que cresce, né? Ele tem vida. Eu filmei o Okutá? Não sei se tu filmou, mas se filmou não tem problema, porque é uma verdade, né? Tá. E contra a verdade não existe argumentos. Foi feito por ele, ali tem as guampas do boi, que o meu Exu comeu boi. Tem as guampas do boi ali que o pai Tranca-Rua mesmo deu pra mim, pai Pedro me deu as guampas do boi. E todas as guampas que ele vem comendo durante esse decorrer dos anos, né? Porque só que ele tá comigo desde 2007. Faz tempo. Então ele já já tem uma caminhada. Tanto é que o pai Tranca-Rua tá ali, Maria Padilha e Patiriri. Eles são os chefes da minha Aruanda, porque foram que me fez, né? Então, só sabe pra onde vai quando sabe de onde vem. Ele aqui é rei, Tranca-Rua é rei. Meu Oxum é rainha, minha mãe, mas a mãe é soberana, né? Minha mãe não era de religião, né? Nós todos éramos filhos da mãe Nelly, mas a minha mãe não era de religião. A mãe não era de religião, não gostava de religião. E a mãe Nelly dizia pra ela que ela tinha que entrar pra religião, porque a minha mãe é filha de Xangô de Beijo, né? E ela dizia, não, eu não vou entrar pra religião, não sou da religião, não gosto disso. Se um dia eu for, eu vou ser filha da mãe do Gino, que ela chama minha avó até hoje, a mãe do Gino. E a mãe dele disse, minha filha, eu vou dizer pra ti uma coisa. Eu posso não estar mais aqui, mas vai te dar uma dor muito grande e tu vai precisar fazer obrigação. Tomara Deus eu estar aqui para te salvar, mas tu vai precisar entrar para a religião. Ela já estava prevendo o que ia acontecer com a minha mãe. E aconteceu, porque em 92 a minha mãe teve que se deitar para os orixás, em 91, 92, se recolheu para os orixás e a mãe dele já tinha ido embora. Outro fato que aconteceu com a minha mãe e com o meu pai, e a mãe dele também está a participação nisso. A mãe dele foi embora em 88 e o pai e a mãe moravam na casa do pai Ogum. Moravam dentro da casa da avó. E o salão da minha avó era pequenininho de madeira, dividia a casa, e nem sabe como é que era. Era a casa dividida, e o salão era para um lado e a casa da avó era para o outro. Por isso que a avó não ganhou o axé da aleluia, porque o batuque de aleluia ia ser na casa da minha avó. E não foi porque não tinha espaço para compor tanta gente. Porque a minha avó era o Ogum mais velho da casa, era a filha de Ogum, e a aleluia é de Ogum, né? É de Ogum, é de Yansan. Eu posso falar do pai Ogum porque eu sei que a minha avó não vai ver esse vídeo. Porque na situação que ela tá, mas hoje eu posso falar. O Ogum da minha avó é o Ogum mais lindo que tem na cidade. Que é o Ogum que em qualquer lugar do mundo eu não vi Ogum igual. Que chega no Bará e vai embora só no Oxalá. Quantos anos ele tem? 65 anos de vasilha. Foi feito pelo pai João de Exubi, pai Joãozinho. Tá? Foi feito pelo pai Joãozinho. Porque existe muitas histórias do pai Joãozinho e eu posso dizer, o pai Joãozinho também era a pessoa mais simples que fazia barrete de calça meia calça. A avó disse que ele era meio brabo assim, sabe? E disse pra dizer, Nelly disse pra essa guria parar de fazer cara de nojo. E esfregava o galo na cara dela. E assim, a dona Antonieta me falava muito, porque assim, eu tava no meio dos cabeça grande. Eu era uma criança que gostava de estar entrosado no meio dos grandão. Mas a dona Antonieta, eu visitei ela por muito tempo, porque era uma pessoa que eu gostava muito. E ela me contava as histórias dos batuque, da aleluia, que a mãe dele esperava a avó chegar, porque a avó tinha que chegar, porque era claro, o pai Ogum tinha que chegar, para dançar com a espada, era o Ogum da casa. E assim, relatos de pessoas que estão vivas, que era lindo de ver o pai Ogum e a mãe Yansan dançando a Foriba, que não tinha para ninguém dentro da cidade do Rio Grande. Depois do Ogum da mãe Albertina, do Ogum que era a madrinha da mãe Nelly, quando a mãe Albertina foi embora, era o Ogum da minha avó que dançava Foriba com a mãe Yansan. E eu tenho aqui a espada que está ali,
é a espada da mãe Oiá, que eu ganhei da minha avó, e a espada do pai Ogum. Esse é um axé que nem tem mais. Não existe mais. Eu tenho as quartinhas da Floripa que eu ganhei da avó. E essas espadas aqui, essa espada foi a espada que a mãe Ançã dançou a última vez na casa da minha avó. Porque 23 de abril sempre foi na casa da avó. 28 de dezembro sempre foi na casa da minha avó. E eu, claro, vou manter a tradição sempre nessas datas, né? Porque eu tenho que manter vivo, porque eu sou o neto dela, eu sou o herdeiro. Tem a minha irmã que é pronta, que é filha de Obaco Lodê. Tem a minha mãe que chegou de beijo, que também é pronta. Graças a Deus a avó conseguiu aprontar e fazer elas, entendeu? Mas eu vou dar o suporte para elas se elas quiserem seguir com a casa. Mas eu sempre vou tocar o 23 de abril, porque essa data foi dada para a mãe Nelly. E nesse 23 de abril vai ter duas guarapas. Vai ter a primeira guarapa que a mãe Nelly fez na casa da avó, que vai a bebida de álcool, que come churrasco e toma guarapa do Ogum, que é a guarapa da Floriba mesmo, e vai ter a guarapa com água, com açúcar, com suquinho, tudo direitinho. Quando o pai Ogum foi para casa, a avó recebeu um assalto. Um assalto é quando chega o batuque pronto. A mãe dele só disse assim: Otília, faz um churrasco, porque a mãe dele gostava de comer um churrasquinho. Eu vou ir na tua casa comer um churrasquinho. Mas eu quero que tu faça um churrasco de chão. Só que não quero que tu compre cerveja pra mim, que a mãe dele gostava de uma cervejinha. Eu quero que tu faça uma guarapa como se fosse um poncho e bota uma garrafa de cachaça misturada. E a avó fez, que era... Bom, se tu chegar lá na casa da minha avó, tu vai ver. Do jeito que era há 65 anos atrás, permanece. O quarto santo reto, com cortinas reto e aquela santaiada toda em cima, porque era assim que a mãe dele fez pra ela. Do jeito que a mãe dele botava, era a mesma ordem que tava, porque a minha avó não trocava a cortina do quarto santo sem a mãe dele. Ela não trocava a cortina. A cortina ela não fazia esses enfeites que eu faço. Tanto é que eu sou muito do enfeite, gosto de decorar e boto uma saia lá no chão e boto isso e faço aquilo. Não. Minha mãe não fazia isso aqui, não. Uma vez eu botei umas flores na frente do pai Ogum, ela disse assim: muito bonitas essas flores para amanhã, mas pode tirar e bota numa mesa ali, porque a minha mãe nunca botou isso aqui. Na frente do meu pai é o milho, a pipoca e a batata. Porque a minha mãe foi assim que fez. Meu pai não é dessas coisas. Porque nem a mãe Ançã nunca foi de tudo isso. Então tu pode ir tirando daqui. E assim ela sempre comigo, eu sempre botei de frente. E ela só diz assim: o dia que tu tiver, o salão vai ser cheio de teteice. Porque tu gosta dessas coisas. Eu não sou meio assim, mas sou filha de homem mesmo, né? Aqui na minha casa é assim. Como é que ela dizia? Casa de ferreiro, espeto de pau. E assim ela fez. E assim ela me ensinou, e é assim que eu faço, e eu faço tudo do jeito que ela me ensinou. E é que nem eu disse, nação é só uma nomenclatura, porque o orixá que tem aqui é o mesmo orixá que tem lá na outra nação. Eu amo o Jeju Kunagô, foi a nação que eu nasci e me criei, que eu me criei nessa nação, nasci e me criei, né? Migrei para o Oioko Jeju, foi uma nação revolucionária, que me deu um conhecimento, me deu uma visão, me deu um amadurecimento totalmente diferente. Porque hoje eu sou um Giovanni que eu não era. Que antes eu era o gurizinho. Gurizinho, vem aqui, limpa aqui. Gurizinho, vem. Não, hoje eu sou o pai Giovanni. Eu sou o pai Giovanni, que fui iniciado pela mãe Nelly, que foi minha mãe, eternamente minha mãe, porque a primeira mão é a que fica pro resto da vida. Eu digo para todo mundo, pensem bem o que vão fazer para entrar para a religião. Porque a primeira mão é que fica pro resto da vida. E eu tive orgulho e tenho prazer em dizer, graças a Deus, que eu fui abençoado por essas ricas mãos, porque são mãos santas, mãos de fada. Se ela chegasse aqui na minha casa e dissesse para mim: Giovanni, se for, não quero assim, eu ia tirar tudinho e ia fazer do jeito que ela queria. Porque a maior prova que ela me escuta, eu não sou igual a mãe Nelly, eu não tenho visão com a mãe Nelly,
Eu, assim, ó, é muito. Assim, ó, vamos supor, se eu sonhar com ela, é assim, ó, é muito vago. Mas a gente sente a presença, ela aparece pro pessoal aqui. Vira e mexe, ela para na. Tem alguém que olha e vê aquela mulher parada na porta. Lá na casa da avó é a mesma coisa. Senão ela vai no sonho. A minha mãe sonha com ela. A minha mãe eu posso dizer que sonha com ela, porque eu acredito que a minha mãe é meia dura para essas coisas. Então, se eu disser que eu sonho com a mãe dele, vão dizer, tá fantasiando. Não, eu não tô fantasiando, eu não sonho com ela. Se eu sonhar com ela, pode ter certeza. É muito difícil, e muito difícil. Mas eu sinto que a presença dela já é o suficiente. Eu posso te dizer que essa casa aqui era 75 mil. E eu não tinha R$ 1. E eu sempre fui. Ó, no cemitério eu vou Dia das Mães, que eu vou na mãe. Dia 8, que é o dia da manhã sã, que eu não gosto de ir no dia 18, que é um dia triste. Para todos nós, que a minha avó chora até hoje. E se a gente falar para ela hoje, que é 18 de julho, ela chora. Bom, a Regina tá aí, que chora a vida inteira. A vida toda. Dia de Natal. E quando eu vou assim, porque às vezes eu vou lá acender umas velas pro meu povo de lá, que eu tenho meu povo. Eu vou lá, eu me ajoelho e eu peço. E eu me ajoelhei e disse pra ela, mãe, eu não sei se eu sou merecedor, mas se eu for, eu quero comprar minha casa. Porque eu tive propostas de ir para bem longe daqui, morar lá no Parque Marinha. Eu ia ganhar uma casa no Parque Marinha. Porque eu não ia ganhar a casa, quem ia ganhar era a Samara. Ela ia ganhar um sobrado, que já foi dela. Porque a casa que era do finado Tony, a mulher veio com a escritura na mão e com dinheiro ela ia comprar a casa e ia dar pra mim por uma demanda que a Samara venceu pra ela. Porque ninguém quis vender pra ninguém. Até hoje todo mundo quis comprar aquela casa. E eu só não comprei aquela casa pra mim porque eu priorizei a minha avó. Porque a minha avó já tinha uma certa idade e eu optei em morar perto dela. Eu não sabia o que poderia vir a acontecer. Talvez eu ia estar morando lá agora e a minha avó, na situação que se encontra, né? Eu me ajoelhei e disse, se a senhora achar que sou merecedora, eu quero ter uma casa. E apareceu essa casa. Só que apareceu essa casa para mim dada. E apareceu essa daqui para mim comprar. O homem me ofereceu por 75 mil. E eu fiz o quê? 4 de dezembro, fui lá com a humilde, bem humilde, com a minha bandejinha, 4 maçã, 4 batata doce, fui com a avó do São Batuque da Manhã, quando eu ganhei aquela lembrancinha ali. E eu bati a minha cabeça, mãe, se for pra mim, a casa é minha. Sabe por quanto ele me vendeu essa casa? Por 25 mil. Agora a gente vai olhar essa lembrancinha. Tá aqui, ó, a lembrancinha, ó. Tá aqui a data, ó. Quando eu comprei a minha casa. Que eu ganhei essa lembrancinha no Batuque e foi em fevereiro? Foi. 2017. Isso, em fevereiro a casa já era minha. E aí conta a história dessa... Esse daqui é Eneida, um amor, vem. é um mimo. Tu pode ver, ela tá meio machucadinha, porque eu carregava ela dentro da... Porque a mãe Nelly, ela não conheceu o Brasil em vida. Mas comigo ela conheceu o Brasil, porque eu levo ela para tudo que é lado. Eu tive... Por isso que eu digo que eu sou grato à nação com Gejo, porque foi através dessa nação que eu conheci o Brasil. Eu conheci o Brasil inteiro. De leste a oeste, norte, sul, noroeste, e ela foi comigo, ó, dentro da capinha do meu celular. Tava lá o Giovanni nos Lençóis Maranhenses e a mãe dele junto, tá até meio desbotadinha por causa do sol, porque a capinha era transparente. Então todo mundo olhava. Aí um dia eu tô num restaurante, né, e o homem disse assim, olha que bonita essa foto. Assim. Aí eu falei sobre ela, contei, porque a mãe dele é conhecida em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E eu tive a infelicidade de um dia ir na farmácia buscar um remédio pra mãe. Porque eu vou correndo e aquela coisa toda. E eu mexi no meu celular e perdi. Foi quando a Eneida me devolveu a minha mãe.
Foi. A gente vinha vindo. Que eu tava em desespero. E aí um dos meus filhos se arjou. Pai, tu visse que a Eneida da Maneli achou uma foto da Maneli perdida na rua? Disse, como é que é a foto? E ele mandou assim, não, aonde que foi que ela achou? Aí eu disse assim, não, eu vou lá então porque é minha. E fui correndo do jeito que eu tava limpando aqui, porque quando eu faço minha faxina é uma coisa muito louca. Me esqueci de faxina, me esqueci de panela no fogo, mas fui buscar. Porque essa foto aqui da Maneli, ela foi por tudo que ela foi pro Rio de Janeiro comigo. Primeira cidade que ela foi comigo foi Rondonópolis. A primeira viagem que ela fez comigo foi para Rondonópolis, no Mato Grosso. Depois nós fomos para Bahia, que eu fui trabalhar na Bahia, porque eu sou pai de santo, mas eu não vivo da religião, né? Tenho horror, porque eu acho que é muito ingrato, porque as pessoas não valorizam o teu trabalho. Então, aí eu fui trabalhar numa parada de manutenção na Bahia, em Salvador. Depois eu fui em Minas Gerais, ela foi comigo. Fomos pro Ceará, no PCM. Fomos pro Maranhão. Essa foto aqui foi comigo. Pode ver que ela tá meio assim, porque ela viajou mesmo comigo. Que a mãe dele é que nem eu te falei, para nós ela é que nem um santo, um protetor, o anjo da guarda da gente. Se ela me deu vida uma vez, ela jamais vai me fazer o mal. Nunca. Tanto é que eu mato aqui para um galo pro Oxalá e antes eu peço algo para a mãe Oxumecari, que é minha mãe, e peço algo para a mãe Ansã e para a mãe Nelly. Eu digo, mãe Nelly, onde a senhora estiver, que a senhora abençoe a minha mão, que ela seja certeira. E até hoje a minha mão sempre foi certeira, tanto para curar, porque tem uma história que a avó conta, que chegou uma senhora louca lá na casa da mãe Nelly, que antes tinha as pessoas que saíam do hospício, né? E a avó disse que a avó estava lá trabalhando com a mãe Nelly, trabalhando aquela coisa toda, que a avó largava os filhos, largava o marido por meses, e ia para lá e ficava lá, e eles ficavam em casa. E chegou uma senhora lá e disse que a filha estava no hospício, só que estava sofrendo muito. Casa de recuperação mental, Isso, né? De quem isso, tem sofrimento. isso. A palavra mais correta. Mas Aham. o hospício mesmo, porque eu sou do Oxalá, eu sou Tá. eu sabe como é que é. E aí a mãe dele disse assim, tira ela do hospício e traz aqui, porque foi bem assim a palavra que ela disse. Traz ela aqui. E a avó disse assim, meu Deus, vamos trazer a louca aqui. Vai se botar em mim na mãe. As gurias eram tudo pequenas, a Eneida era pequenininha. Sabe o que ela fez? A mulher se tornou uma filha de Santa Maneli. Que até uma professora, eu não sei o nome dela agora para te dizer. Ela pegou a quartinha da mãe, Oiá, que é uma quartinha que nem essa de vidro do pai Oxalá, que é a quartinha de trabalho. Ela virou a água da quartinha na cabeça da mulher e a loucura da mulher saiu na hora. Tá? Até hoje eu não vi, hein? Ninguém fazia isso. Eu não tenho poder para isso. Claro, eu faço uma cabeça pro Oxalá, eu boto ali, eu rezo, eu peço, entendeu? Mas esse poder que nem a mãe ele teve de pegar a água da quartinha, virar na cabeça da mulher e a loucura da mulher sair, que a mulher foi um despertar, pra mim ela estava até com um espírito ruim, só pode, mas estava dando choque na mulher. A mulher estava sofrendo, estava louca. E hoje é professora. E já era mais de tempos que essa pessoa estava assim, já uns 2 anos. E a mãe dele fez isso, curou a mulher da loucura, a mulher foi para casa dela, se eu não me engano a mulher é filha de Ansã, se tornou uma professora, e eu não sei se está viva ou se está morta, né? Porque muita gente se dispersou, né? Faz muito tempo isso. A minha avó, pra ver que a minha avó era guriazinha, nova, meu pai não tinha nem meu tio. O meu tio, o Edmilson, vai fazer 60 anos. Ele se aprontou, foi mais ou menos assim, que nem eu, que a mãe dele nasceu, teu filho, me dá aqui, ô tira. Zungava lá no... O meu pai se criou junto com a Eneida. Pai Giovanni, O meu pai. vamos encerrando aqui, porque tá ficando longo e pelo jeito vai toda a vida. Tem muita coisa. Eu peço a sua autorização para usar, então, nas redes sociais, Sim, é para usar. fins institucionais. E, olha, qualquer coisa pode vir, porque eu ainda existe.
a pessoa que mais conviveu com a mãe Nelly. Que mais conviveu 24 horas, porque a minha avó morou durante 10 anos dentro da casa da mãe Nelly. E creio que teu pai. A minha avó saiu de lá com meu tio Edmilson, eu acho que tinha uns 5, 6 aninhos. Então a minha avó morou por muitos anos junto com a mãe Nelly. Elas viajaram para Bagé, para Arroio Grande, para essa cidade, subiu no trem. A avó disse que se lembra quando a mãe Nelly começou a fumar, que a mãe Nelly fumava escondido do tio Bento, porque o tio Bento não gostava de cigarro. E quem ensinou a mãe Nelly a fumar foi o finado Gugu, que o Gugu fumava e a mãe Nelly achava muito charmoso. Bem pra época. E ela fumava o cigarro, ela. Claro que depois veio o charme, mas o cigarro que a mãe Nelly fumava era ela. Tinha umas florzinhas na volta do filtro. Até isso, sabe por que eu te digo? Porque a minha avó tem um cigarro desse guardado. Depois foi charme por anos. Ela tem guardado. Ao término da minha entrevista, eu gostaria muito de perguntar o que representa a mãe Nelly para você, o que representa o reino de Inhansã, mas você já falou tudo o que ele representa, eu não tenho palavras. E se alguém tiver dúvida, claro que ela tá com problema na fala, mas ela tá viva. E ela pode falar tudinho isso aqui que eu falei. Ela pode Tá com falar quantos anos? A minha avó tá com 91 anos. A avó veio pra casa da mãe Nelly com meu pai gurizinho, bebê. Imagina, alegria. ela pegou a mãe Nelly no início. Tanto é que quem se aprontou junto com a avó já não existe mais, que era o Zezinho de Xangô, aquela gente antiga, né? Antonieta. Dona Antonieta. E a bailarina, a gente que tu nem conhece. A bailarina, eu só ouvi falar que era que dançava na ponta dos pés Pombagira, que era a do Renner, né? Do Oxalá. Né? Não, a Mariazinha era de Xangô, bailarina Camanchão, porque ela tinha uma cintura muito fininha, os cabelos crescidos. Mas tinha uma que dela dançava. no salão. Mas tinha uma que dançava na ponta dos pés, né? Tinha muita gente. Não, e aí, né? A minha avó disse pra mim assim, Giovanni, tu não me chega perto da minha Luanda, que olha que o eixo do alfinete vai te pegar, porque tem essa coisa ainda com ela. Que é umas magias que a mãe dele passou pra ela, que ela bota uns apelidos aí nos eixos que ela não dá nome. É o eixo do alfinete, é o eixo da ponteira, é o eixo do caco, é o eixo do pedaço de lata. Ela coloca apelido nos eixos? É uns eixos aí que ela não dá nome pro eixo. Ah, é tá. um apelido porque é uns cavernosos. Ah, tá. É uns diferenciados. Eu agradeço. Aí ela disse assim, vai lá e traz uma cachaçinha da Brava pra mim. Por quê? Porque eu quero dar uma cachaça pro eixo da Gillette. Bem assim, o que eixo da Gillette? É o eixo que eu tenho aqui, é assunto meu com a minha mãe. Coisa que ninguém tem. Ninguém tem. Isso não existe mais. Agora vai ficar registrado. Vai ficar registrado, mas quem fez não existe mais. Não existe mais. E a magia foi com ela. E eu sou muito grato. Mas a memória fica com vocês e a Aqui, oralidade ó, fica com isso vocês. Aqui, ó, isso aqui é ouro pra mim. Ela é ouro, é vida. Somos eternamente gratos, porque tudo que a gente tem aqui é ela. Tudo que a gente tem aqui é feito por ela. Claro que existem algumas coisas, mas é isso daí.